Olá a todos, irmãs e irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a este nosso canal da Universal Life Church, da Igreja Católica Apostólica da Universal Life Church, uma Igreja Católica Apostólica não romana. E nós hoje vamos fazer um vídeo prático da Doméstica Eclésia. A Doméstica Eclésia é a Igreja Doméstica, portanto, a Igreja que nós temos na nossa casa, são os nossos altares, os nossos locais de culto e de oração, que todo cristão católico deve ter. Isso é imprescindível e, portanto, o nosso local de oração, nosso oratório, deve também preparar a Páscoa. E, portanto, hoje aquilo que nós vamos fazer é como preparar a Páscoa nas nossas casas, nos nossos oratórios, nas nossas capelas pessoais e privadas. Portanto, vamos aprender a fazer o círio e depois vamos falar de algumas decorações, não só para o trio do Pascal, que vai acontecer de quinta-feira até ao sábado, aleluia, e nós vamos fazer algumas explicações sobre isso. E vamos também, portanto, aprender a decorar o Círio Pascal, e além do Círio Pascal, vamos aprender como decorar outras velas. Porquê? Porque aqui na Alemanha, todo o decurso litúrgico, seja da Igreja Católica Romana, seja da nossa Igreja não romana, tem sempre uma vela no altar. Portanto, o Círio Pascal vai nos acompanhar ao longo do ano inteiro, nem sempre vai estar aceso, vai haver alturas em que o Círio Pascal vai ser aceso apenas ao domingo e, portanto, durante a semana ele não será aceso, por isso é que ele na nossa capela é um pouco mais reduzido e na Igreja Católica Apostólica Romana ele é usado também simplesmente só e apenas para os batismos, embora que o Concílio Vaticano II tenha permitido que o Círio ardesse o ano inteiro, porque era cera que depois não tinha uso, e como era uma cera abençoada, não é? Não podia ser descartada assim com tanta facilidade, e então, ao longo do decurso do ano litúrgico, foi-se autorizando que os círios fossem ardendo o ano inteiro. Mas normalmente, no rito tridentino, nos ritos antigos, o círio estava aceso apenas até à Ascensão. A partir da Ascensão, o círio era aceso apenas para os batismos. Portanto, o círio não tinha quase mais nenhuma utilidade, a não ser para o rito de batismo e nos ritos da comunhão, das comunhões, sobretudo da comunhão solene. Depois disso, o círio era então descartado. Concordo que deva ser usado e utilizado, e também concordo que os cristãos, e quando digo cristãos, digo todos os católicos, nos seus oratórios tenham uma vela que represente precisamente esse círio, que represente não só a luz de Cristo que arde dentro de si, mas também, sobretudo, a sua fé de que este círio é a luz de Cristo. E como nós somos seres humanos e tantas vezes nos esquecemos da importância do nosso batismo e a importância de sermos a luz de Cristo a brilhar para os outros, então convém termos um círio. Antes de começarmos o trabalho prático, ora et labora, que em latim, ou melhor, em português, significa reza e trabalha, vamos iniciar este nosso vídeo com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor Jesus Cristo, Filho de Ave é o Pai, abençoai o nosso trabalho, abençoai as nossas mãos, para que, junto a vós e convosco, possamos realizar estes nossos círios, os nossos trabalhos decorativos, para melhor servir e louvar a vossa morte e ressurreição, sobretudo a vossa ressurreição, porque através dela nós também fomos resgatados e abriste-nos, Senhor, as portas para o reino da salvação eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então,
vamos começar com a parte prática. Como fazer um círio? Bom, normalmente, se vocês quiserem aprender a fazer o círio, aprender a fazer as velas, isso poderá-se fazer noutro vídeo. Portanto, eu tenho aqui os círios preparados. Este é o círio de 2023, portanto, o círio que nós vamos utilizar este ano. O círio normalmente contém sempre uma cruz, contém a letra alfa e a letra ômega, que em grego significa alfa é a primeira letra do alfabeto, que é o princípio, ômega é a última letra do alfabeto, que significa o fim. Tem depois a cruz, porque é pascal, não é? Simboliza a nossa libertação espiritual, portanto, a libertação que foi operada na Santa Cruz, e tem depois o ano. Em cada um dos lados dos braços da cruz está representado o ano. Depois, no dia da bênção do Círio, portanto, no sábado da ressurreição, durante a vigília pascal, o sacerdote já não vai inscrever estes símbolos, porque eles já estão inscritos e bem visíveis. Antigamente, o sacerdote utilizava uma ferramenta, um estilete, uma agulha, para gravar a cruz e os símbolos. E, portanto, não era visível, era apenas uma vela branca. Com o passar do tempo, com a tecnologia, as novas ideias e por aí fora, foram surgindo vários círios. Este tem a configuração tradicional, portanto, o alfa, o ômega, isso é obrigatório em todos eles. A cruz é obrigatória em todos eles. Contudo, o ano é obrigatório, mas não tem que estar como nós o colocamos assim. Portanto, 2023. Pode ter o 2023 aqui no fundo da vela ou do círio. Portanto, o círio normalmente é uma vela que, utilizada nas igrejas, é uma vela grande, tem no mínimo 1,5 m, no mínimo, porque depois existem de 1,40 m, 1,30 m, para capelas privadas, para oratórios, para pessoas que queiram ter um círio. Os círios podem ser mais pequenos, tamanho mais reduzido, até porque não era prático nem útil ter um círio muito grande em casa. Embora que existam pessoas que tenham círios nos seus oratórios privados que sejam quase do tamanho das igrejas. Portanto, tendo em conta que o círio tem estes elementos todos, e tendo em conta que durante a vigília pascal vão ser colocados os 5 cravos, portanto, o nosso círio no nosso círio foi aplicada uma folha de cera de cor de ouro, não tem ouro, é só cor de ouro, dourada. Depois foi-lhe aplicada com uma caneta de suporte, foi aplicado aqui ao lado do círio para suportar a cruz, e depois por cima foi aplicada uma cruz em vermelho para dar um certo realce. Foram colocados também, como vocês podem ver aqui, estes pontinhos onde vão ser colocadas uns pregos, não é? Como se fossem os cravos da cruz, também em cera, e que tem um alfinete, um prego, que vai ser então aqui cravado quando o sacerdote disser a ele a honra, a glória e o poder para sempre. Portanto, nessas palavras vão ser então cravados aqui esses 5 pregos, né, em forma de cera, que tem a mesma forma das cavilhas que pregaram Cristo, para nos relembrar que Cristo foi crucificado. Então, como é que nós iniciamos e realizamos este nosso trabalho decorativo para o Círio Pascal? Eu não vou fazer nenhum Círio Pascal, porque o meu Círio Pascal já foi feito. No entanto, eu vou dizer quais são os materiais. Para quem está em Portugal, eu não sei onde é que podem encontrar. Eu acredito que
podem encomendar online. No entanto, se não conseguirem encontrar os materiais que nós utilizamos para a decoração dos nossos círios e velas, vocês podem também utilizar tinta. E eu vou explicar um pouco mais à frente como realizar esse processo. Embora que eu não gosto muito de utilizar esse processo, porque é um processo um pouco mais difícil e, digamos, um pouco mais sujo. E, portanto, é um processo que demora muito tempo, é mais sujo. Mas para quem não tem a facilidade de encontrar nas suas localidades os materiais, é também um bom processo para decorar o círio pascal. Bom, então, nós vamos precisar essencialmente de uma vela branca, portanto, um círio branco. Quase todas as velas que nós utilizamos são brancas, exceto quando é exigida outra cor. Por exemplo, no Espírito Santo, nós utilizamos o vermelho. Para a festa das Santas Chagas, nós também utilizamos o vermelho. Para o Espírito Santo, já tinha falado. Portanto, para o Espírito Santo, para as Santas Chagas, para os mártires, nós utilizamos sempre a cor vermelha. Contudo, as nossas velas são sempre de cor branca. Todas elas têm uma decoração. Porquê? Porque existem velas que são dedicadas para as festas marianas, existem para as festas marianas de Nossa Senhora, né, de Maria. Existem velas que são dedicadas para a comunhão, portanto, que têm também uma imagem referente e alusiva à comunhão. Existem velas que são dedicadas, por exemplo, para os doentes, para os defuntos, que são velas que têm uma cruz, quase igual àquela que tem o círio, embora que não tão colorida e de cor negra. Portanto, existem várias decorações que nós realizamos para as nossas velas. Contudo, geralmente a cor é quase sempre o branco. E tenho aqui também um círio mais pequeno, portanto, onde nós vamos ver o que é que ainda vamos fazer em cada um destes dois círios. Depois, nós temos o papel de transferência. Este papel de transferência, portanto, escreve-se por cima da vela e fica gravado na vela a dourado. Este papel de transferência, muito raramente nós o utilizamos, porque não é que seja um trabalho sujo, exige é que seja um trabalho minucioso. E, portanto, como é um trabalho minucioso, demora mais tempo a fazer, dá muito mais trabalho para aqueles que estão a realizar o trabalho e, portanto, muito poucas vezes se utiliza. No entanto, é também uma boa dica para vocês transferirem os vossos desenhos, os vossos riscos e rabiscos para cima de uma vela. E isto não é válido apenas para as coisas litúrgicas. Portanto, vocês podem decorar velas para oferecer, para vender, para fazerem o que quiserem. Depois nós temos aqui umas plaquinhas de cera. Eu vou mostrar. Que é aquela que são daquelas que nós utilizamos, embora que a que nós tenhamos utilizado no nosso círio seja de outra cor, que eu penso que tem aqui. São assim umas plaquinhas de cera. Está a colar. Portanto, são assim, isto é uma plaquinha de cera que traz um suporte de proteção aqui por trás. Portanto, vem assim. Vocês só têm que colocar em cima de uma mesa, desenharem aquilo que vocês quiserem e para desenhar nós utilizamos uma ferramenta que parece um lápis, mas que na ponta tem como que uma espécie de agulha. Ele está aqui encaixado e agora para sair... já sei. Que na ponta tem aqui uma espécie de uma agulha para fazer o desenho. Isto aqui ajuda e facilita. Contudo, para quem não conseguir encontrar esta ferramentazinha, pode utilizar uma agulha. Ou pode arranjar uma forma de, numa esferográfica velha, que já não tenha
utilidade colar na ponta uma agulha. Podem também utilizar a ponta de uma caneta velha, que já não escreva, para ajudar a cortar a cera, embora que faça um risco mais grosso. É aconselhável que vocês usem uma agulha ou então arranjem uma agulha e a colem na ponta da caneta. Podem fazer isso com resina epóxi, podem fazer isso com super cola 3, tendo cuidado para não colar os dedos. Portanto, podem fazer isso como quiserem e como acharem melhor. Temos depois aqui também essas plaquinhas. Esta é um pouco mais grossa e mais barata e é mais útil porque traz sempre 2 placas de cera. Embora que estas aqui são aquelas que nós costumamos utilizar para o cílio, que são douradas e prateadas, sejam um tanto ou quanto mais caras. Esta que foi utilizada para o cílio deste ano. Portanto, foi este dourado que tem este padrão assim lindíssimo. Embora que sejam um pouco mais caras, só traz uma placa. Estas aqui são mais grossas, trazem 2 placas e são também mais fáceis de trabalhar porque não se estragam com tanta facilidade. Pronto. Depois temos também os moldes, né? Os moldes dos números. Eu os meus filos à mão, mas arrependi-me amargamente porque ficaram um pouco tortos. E portanto, para o próximo ano, eu já tenho aqui os números para servirem de molde. Podem também imprimir num papel, numa cartolina grossa e depois cortar e fazer também os vossos próprios moldes. Temos também uma tesoura de cera, para o caso de ser necessário cortar. Esta tesoura normalmente utiliza-se para cortar as velas e os círios quando eles começam a derreter e, portanto, é necessário cortar, mas podem utilizar uma faca normal. Esta tesoura é mais prática porque ao cortar a cera não fica a marca de que a cera foi cortada e, portanto, deixa o círio mais bonito. Mas isso é opcional. E como é para oratórios privados, portanto, não há grande necessidade de estar a utilizar muito a cera. Bom, depois temos aqui a tinta acrílica, normal, que vocês utilizam para a pintura. Podem utilizar também tinta a óleo, embora que a tinta a óleo demore mais tempo a secar, possa escorrer com muito mais facilidade e, portanto, estrague e borre o vosso projeto. Portanto, é melhor não utilizarem muito a tinta a óleo. Contudo, a tinta acrílica é muito boa para utilizar em velas. E como eu disse, se vocês não conseguirem encontrar estas placas de cera para decorar o vosso círio e as vossas velas para a vossa doméstica eclésia, podem utilizar estas tintas. Portanto, nós temos aqui o preto, o branco, o azul, as cores básicas, o azul, o amarelo, o vermelho e o verde que está noutro sítio, não veio para o vídeo. Pronto, depois temos um X-Acto normal para fazer vários cortes, no caso de ser necessário fazermos cortes nas velas. Também vamos mais tarde fazer um vídeo de como esculpir nas próprias velas, portanto imagens de santos e por aí fora. Dá um pouco de trabalho e é uma pena queimar essas velas. No entanto, também tem a sua utilidade. Pincéis, como é óbvio, para pintar em velas, é aconselhável que sejam este tipo de pincéis cilíndricos, porque vão funcionar como se fossem uma caneta. Os pincéis retangulares e quadrados não são tão práticos de utilizar e deixam um risco mais largo, enquanto que estes pincéis, que chamam os pincéis liner, são os pincéis de linha, fazem como se fosse a linha de uma caneta e, portanto, são muito mais práticos para utilizar em velas.
Depois temos aqui também os nossos marcadores de vela. Portanto, isto são como se fossem canetas, né? Em que nós escrevemos sobre a vela e fazemos aquelas linhas que eu mostrei aqui. Portanto, este vermelho, esta letra alfa foi também escrita com este tipo de caneta e por aí fora. Então, fazer este vídeo vai ser um pouco complicado porque nós estamos a trabalhar com um computador, não temos uma câmera, infelizmente. É isso que falta à nossa empresa, à nossa produção, que haja uma câmara de vídeo para que possamos então fazer os nossos vídeos de forma mais prática e que vocês consigam ver tudo o que se passa aqui em cima da mesa. Contudo, não vai ser possível. Então, para fazer a cruz, vocês podem utilizar uma cruz, por exemplo, quem tem uma cruz peitoral, uma cruz deste tamanho, ou podem utilizar cruzes mais reduzidas, dependendo também do tamanho da vossa vela, porque um erro que o vosso pastor quase sempre comete é precisamente nas medidas, porque geralmente esta cruz deveria ser muito mais reduzida para que ao arder a vela não começasse logo a queimar os símbolos. Contudo, como é para uma capela de caráter privado e a vela também é muito mais pequena, eu optei por fazer assim, mas isso é a minha opção, porque normalmente costuma-se deixar mais ou menos o espaço de um palmo, né? Aqui neste caso não podia ser, porque senão a cruz ia ser muito pequenina, né? Mas pelo menos 2 dedos, né? O alfa iniciar-se-ia aqui, a cruz seria mais ou menos deste tamanhinho assim reduzido, depois o ômega, para que esta parte pudesse encaixar no suporte do círio e portanto ficasse visível. No nosso caso há sempre uma vantagem porque o suporte do nosso círio é em vidro e portanto consegue-se ver facilmente o círio. No entanto, como eu disse, vai começar a queimar com muita facilidade. Logo no primeiro domingo, em que o nosso círio vai estar aceso, ele vai queimar mais ou menos até ao alfa. Portanto, no segundo domingo, ainda do tempo pascal, portanto, na oitava da Páscoa, ele vai estar mais ou menos por aqui, pelo meio do alfa. E, portanto, o alfa vai queimar com muita facilidade e aqueles que vão ver o círio vão ver que ele se vai consumir e que os símbolos vão se consumir com muita facilidade e, portanto, quando chegarmos a meio do ano, já quase que não resta símbolo nenhum do Sírio Pascal. Contudo, em algumas situações, o Sírio ainda vai sendo poupado para que se possa ver as imagens que ele contém. Contudo, é o meu erro. Se vocês quiserem fazer como eu fiz, não há problema nenhum. Simplesmente esse é o alerta e normalmente são as regras para que o Sírio fique centralizado e fique tudo bonitinho. Bom, então vamos aqui à parte prática. Portanto, como eu disse, se vocês não sabem desenhar uma cruz, se vocês têm medo de errar, vocês pegam numa cruz que gostem, que tenha facilidade de ser, portanto, desenhada. Vocês vão colocar. Ora, como vai ser difícil de eu mostrar isto, vou mostrar assim. Portanto, vocês vão colocar sobre o vosso suporte de cera. Vamos imaginar que este é o suporte de cera. Está aqui o suporte de cera por dentro. Vocês vão colocar assim, sobre uma mesa, claro, e vão, com a vossa agulha, passar assim a toda a volta, tendo cuidado aqui na parte dos cantos, para que não corte, porque se é um crucifixo que tem a imagem de Cristo, com o braço aqui, normalmente nós temos tendência de fazer isto e fica irredondo. Portanto, tendo cuidado de aqui por baixo, com a vossa agulha inclinada, ir até
ao ponto máximo da vossa cruz, portanto, mesmo ali juntinho ao eixo da cruz, e depois continuar retinho, retinho. Se a vossa cruz tiver este redondinho aqui em cima, não é difícil vocês também fazerem. Portanto, vocês pegam na vossa agulha, fazem isto, né? Fazem aqui um ligeiro risco, fazem este lado todo, fazem aqui outro ligeiro risco e depois é só unirem um ao outro. Tiram a vossa cruz, claro, e unem um ao outro. Portanto, não é difícil. Bom, como nós já fizemos o Sírio Pascal, e não vamos fazer o Sírio Pascal agora, vamos fazer aqui uma pequena decoração para uma vela mariana. Portanto, nós somos uma capela dedicada à Nossa Senhora e como capela dedicada à Nossa Senhora nós temos que ter uma vela para a mãe do nosso Deus, a mãe de Cristo. Eu tinha por aqui a letra M, que já fugiu. Bom, parece que a letra M foi de férias. Como a letra M foi de férias e nós também temos o nosso tempo um pouco escasso, vamos então aqui fazer outra coisa. Portanto, em primeiro lugar, se vocês utilizarem estas placas de cera, vocês vão colocar o vosso desenho aqui por cima, a vossa cruz, como eu disse, por exemplo. Se for uma representação, uma vela representativa da Virgem Maria, vocês podem utilizar um molde da letra M, com uma coroa em cima, uma cruz, portanto uma flor, aquilo que vocês quiserem e desejarem. Eu não queria sair daqui, contudo, eu vou ter que vos deixar um pouco para ir buscar a letra M, que não veio connosco, ficou noutro sítio, e já voltamos para o nosso vídeo. Até já. Pronto, então nós temos aqui a nossa letra M. Esta letra M é feita em madeira mesmo, e portanto ela é o molde do nosso, aqui da nossa, do nosso símbolo de Maria. Portanto, eu vou tentar aqui baixar a câmera para que vocês possam ver um pouco melhor. Não é possível. Vocês já estão a ver então. Portanto, aqui temos a nossa letra M. E aqui nós temos o nosso... Vocês vão ter que arranjar também uma faquinha para vos auxiliar a abrir estas placas, porque estas placas são muito... porque isto vem muito colado e estas placas são um tanto ou quanto frágeis, portanto vocês, não convém que vocês as dobrem, porque isso danifica... danifica a vossa cera. Portanto, pois, isto é uma tesoura de cortar cera, não vai cortar plástico. Portanto, como eu dizia, traz aqui
duas plaquinhas. Uma costuma vir um pouco mais agarrada ao papel, nós essa não a descolamos, para que ela se mantenha então mais direitinha. Pronto, então, o que é que nós vamos fazer? Está aqui a nossa plaquinha de cera. Vamos centralizá-la na placa de cera com a nossa agulha. Vou baixar um pouco mais para baixo, portanto ela está aqui. Com a nossa agulha nós vamos iniciar então o nosso corte. Como eu dizia, tendo então cuidado aqui nestes cantos, eu estou a meter as mãos um pouco à frente, tendo cuidado então aqui nestes cantinhos, para que depois não haja grande dificuldade. E portanto fique com a forma do objeto que nós queremos então copiar e transferir para a nossa placa de cera. Tendo também cuidado e atenção para que o nosso molde não saia do lugar. Portanto, aqui pronto. Todos os riscos foram feitos. Podemos então, com cuidado, retirar o nosso molde e nós temos então aqui a letra M, que já começa a ser, portanto, fácil de despegar. Contudo, nós vamos refazer as linhas, porque existem algumas linhas que não foram bem feitas, não está bem fundado e, portanto, não está bem solto e pode danificar a nossa imagem, não é? O símbolo que nós queremos cortar na hora de descolar deste papel. Portanto, conforme vocês estão a ver, já é fácil de despregar, de retirar aqui esta nossa plaquinha de cera. E já temos então aqui a nossa letra M. M de Maria, M de mãe, M de mundo. Pronto. Então, nós agora podemos arranjar outra decoração ou podemos deixar assim. Isso já é opcional. O que é que nós fazemos aqui com a nossa letra? Nós temos aqui uma cola para velas. Eu não devia estar a mostrar estas embalagens, porque não me pagam para isso. Com um pincel. E eu vou ter que vos abandonar outra vez, porque o pincel chato não veio. É chato. Eu já regresso. Bom, eis que o pastor já se encontra aqui novamente com o pincel chato, que é este pincel assim. Pronto, então nós abrimos aqui a nossa
a embalagem da cola, cola de cera, cola própria para cera. Vamos pegar no nosso círio e vamos ver onde vamos colocar a nossa imagem. Portanto, nós temos aqui toda esta dimensão, todo este espaço para utilizar e, portanto, vamos ver. Talvez aqui seja um bom local para colocar a nossa placa de cera. Porquê? Nós temos aqui dois dedos, mais ou menos, 3 dedos, vá. Exatamente, 3 dedos de espaço e temos aqui outros 3. Portanto, o nosso M encontra-se no centro. Vamos retirar o nosso M, com cuidado. E também, com todo o cuidado possível, vamos aplicar um pouquinho desta cola, muito pouca, porque esta cola é muito líquida. E se nós colocarmos muita, depois o nosso M vai andar ali às voltinhas até que ele fique devidamente colado. Pronto. Então agora vamos com cuidado ver aqui. Fazemos então a nossa medida e lentamente. Isto é um trabalho que tem que ser feito de forma lenta e ir pressionando. Vocês não estão a conseguir ver. Portanto, vamos retirar daqui a cola, que já não vai ser necessária. Portanto, ir pressionando assim a vossa plaquinha de cera sobre a vossa vela, sobre o vosso círio. Portanto, fazer lentamente alguma pressão para que a vossa placa fique devidamente presa. Bom, depois deste trabalho estar feito, vocês vão pegar num guardanapo normal de cozinha e vão fazer a mesma coisa, pressionando. Porque é que nós utilizamos um guardanapo, um papel de cozinha? Porque a cola, como é muito líquida, vai começar a escorrer e depois a vossa vela fica feia. Como vocês podem ouvir, a cola cola-se ao guardanapo. Contudo, têm que ter cuidado para que depois o guardanapo não deixe fiapos de papel na vossa cera. Ai meu Deus, que rolou aqui. Ai meu Deus, vindo em meu auxílio. Para eu não passar vergonhas na internet. Bom, então agora nós vamos escolher um liner. E não é para os olhos, é para a nossa vela. Para fazer um borde, uma borda na nossa vela. Portanto, nós vamos utilizar aqui o nosso liner dourado ou prata. Prata fica sempre mais bonito aqui com este azul. Portanto, é assim o nosso liner para velas. Chama-se mesmo Candle Liner. E vamos então aplicar sobre um pouco da borda para tapar também o corte que foi feito com a nossa agulha e para lhe dar um acabamento mais bonito. Portanto, não é assim muito difícil de fazer. Se isto fosse um círio pascal, portanto, nós estaríamos a fazer sobre a borda da cruz.
Pronto. Então agora nós vamos rodear todo o nosso desenho com esta linha. Assim. Vocês podem fazer desta forma velas para comunhão, velas para batizado, velas com o nome das crianças, que são velas que depois se tornam assim lindíssimas, como vocês podem ver. Já tem aqui esta bordinha, esta linha, né? Portanto, é simplesmente contornar aqui estas bordinhas, colocando então esta ligeira camada de cera. Isto é cera também, não é? Só que uma cera líquida que seca ao contacto. Bom, então, nós não vamos deixar aqui este tema sozinho e solitário. Ai, meu Deus. Sozinho e solitário. O que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar aqui, com esta linha, vamos fazer aqui um ligeiro desenho. Vamos fazer, por exemplo, aqui uma florzinha. Assim. Assim. Vamos preencher com o verde. Assim. Vamos aqui do lado. Fazer a mesma coisa. Vou nascer aqui do M. Vocês não precisam de ser muito meticulosos neste tipo de desenho. Portanto, são apenas decorações. Porque o mais importante foi é precisamente a letra M. Portanto, isto são apenas coisas visíveis para agradar ao Senhor. Portanto, esta flor até ficou um pouco mal feita. Pronto. Então, nós já temos... cuidado para não estragar. Vocês têm que ter cuidado depois ao posicionar a vossa vela, porque isto também acaba por escorrer. Bom, como estamos a trabalhar com azul e verde, vamos colocar estas florinhas, vamos pintá-las de azul. Portanto, é apenas aplicar esta camadinha, se o nosso liner ajudar. Ui, meu Deus. Este liner azul tem brilhantes, o que acaba ainda por se tornar mais bonito. Por acaso, pensei que era simples. Pronto, quando isto acontece, então depois temos que andar aqui às voltinhas. Normalmente... Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a vossa vontade, Senhor, acaba por mostrar-nos que é superior àquilo que nós pensamos. Eu vou explicar porque é que eu disse isto. Porque enquanto estava a fazer a pintura, né, houve este mesclar do verde com o nosso azul e, portanto, acredito que o senhor que está aqui a acompanhar-nos neste nosso trabalho colocou a sua divina mão para que fosse cumprida a sua vontade. Pronto, então a nossa vela já está assim, devidamente decorada. Eu agora vou
subir para que vocês possam ver. A nossa vela está decorada, simplesmente vamos ter que aguardar que ela seque. E, portanto, na próxima celebração que for realizada a Nossa Senhora, nós vamos utilizar aqui a nossa vela. Esta é uma das formas de decorar as nossas velas, de realizar o Círio Pascal. Como eu disse, o Círio Pascal é com uma cruz e por aí fora, como o nosso já está feito, então está aqui uma das formas. Vocês podem também aplicar sobre o vosso Círio Pascal a cruz, o alfa e o ômega, o ano, se vocês quiserem, isso não é obrigatório, portanto isso é apenas para igrejas e capelas. Como é para o vosso altar doméstico, vocês podem apenas aplicar a vossa cruz, o alfa e o ômega e depois então fazer uma decoração. Como veem, não é assim tão difícil quanto isso. Bom, quem não tem estes materiais, aquilo que eu estive a fazer aqui desta forma, vocês podem então pegar, por exemplo, na letra M. Se vocês não conseguirem, vocês imprimem a letra M, uma letra M bonita, e com papel químico, que é este papel aqui, é este papelinho aqui, compra-se em qualquer papelaria. Portanto, esta parte aqui é a parte que não tem o químico, onde vocês vão escrever, né? E esta parte fica sobre a vela para fazer a marcação. Portanto, vocês pegam na vossa letra M, no vosso desenho, naquilo que vocês querem transferir para a vela, transferem para a vela com um lápis normal, um lápis ou uma caneta, transferem, e depois de estar o desenho transferido na vossa vela, vocês pegam na vossa tinta e vão pintando com todo o cuidado o contorno. Como eu disse, pode-se fazer noutro vídeo, se vocês quiserem, se pedirem. Eu posso fazer a pintura normal com a tinta acrílica sobre a vela. Num próximo vídeo, contudo, como é um trabalho um pouco, como eu disse, mais sujo, em que danificamos muito a nossa roupa, aquilo que está à nossa volta e dá muito trabalho e demora também mais tempo a secar. Estas velas, estas tintas normalmente secam em... Pois nem eu sei, normalmente eu deixo-as a secar de um dia para o outro, mas em 2, 3 horas normalmente esta tinta já fica seca. Exatamente, portanto em 2 horas esta tinta que é aplicada sobre as nossas velas fica seca e, portanto, é assim que se realiza as nossas velas. Bom, como vocês puderam observar, portanto, no ano passado nós não celebramos a nossa vigília pascal. Portanto, eu estava em Portugal quando foi a celebração da Vigília Pascal e, portanto, não foi possível celebrá-la aqui. E quando nós chegamos, já tinha passado Meu Deus. Pronto. Já que isto aconteceu, agora vou explicar. Portanto, vocês com a ponta de um pincel venham e... estava tão bonitinha. No melhor para não cair nódoa. Pronto. Como vocês sabem, portanto, quando eu regressei ainda estava no tempo pascal, mas já tinha passado as festas pascais e, portanto, não foi possível realizar isso. Contudo, há 2 anos nós celebramos a nossa festa da Páscoa e na celebração da nossa festa da Páscoa
nós tínhamos e temos o suporte para o nosso círio. Bom, na maioria das capelas... Ai, meu Deus. Na maioria das capelas, o suporte para o círio é um suporte que não tem vidro. Portanto, é um suporte de metal e por aí fora. O nosso é feito em vidro cristal. Foi feito de propósito para o nosso Círio Pascal. Foi uma oferta de um amigo que trabalha em vidro. Portanto, ele fabrica castiçais de vidro e, portanto, ele fabricou este de propósito para a nossa capela. Também fabricou o purificador que nós temos, que está pintado de cor azul, também feito em vidro, e um reservatório para a nossa água benta. Não o reservatório da água benta Pascal, um reservatório onde se tem sempre água benta à mão sobre o altar. Também foi ele que fabricou em vidro cristal. E, portanto, a ele damos o nosso agradecimento por ele ter construído este suporte, este castiçal para o nosso círio. Infelizmente, um círio mais largo aqui não cabe. Tenho que lhe pedir para fazer outro. Portanto, o nosso círio tem que ser sempre assim, desta grossura e altura. Pronto. Como vocês podem ver, o nosso círio está sempre assim. Mas é Páscoa. O nosso círio precisa de ter flores, ser decorado. O que é que nós optamos por fazer? Como o nosso suporte para o círio é assim redondo e tem aqui estes 4 cantinhos, o vosso pastor optou por comprar uma coroa assim redonda. Ela depois vai ser molhada, é própria para flores naturais. Ela vai ser molhada e vai ser colocada aqui. Só que há um pequeno problema. Primeiro, porque basta um toquezinho e a nossa coroa cai. Então, ok. Então, com 2 cartões de papelão, um colado sobre o outro, fizemos um trabalhinho de papietagem, aplicamos aqui gesso. Porquê? Gesso com uma cola por cima. Depois, primeiro aplica-se o gesso, deixa-se secar e depois aplica-se a cola para que o gesso depois fique resistente. Porquê? Porque, como isto aqui vai levar água, então isto tem que estar protegido, porque é de cartão. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o nosso cartão assim, e sobre o cartão vai ser então colocado o nosso, portanto aqui a nossa coroa, né? E depois vai então ser decorado e por forma que não se veja que tem este suporte por baixo e que não se veja, claro, o suporte da coroa. Bom, para concluir, como eu falei, queria falar, portanto, de como decorar o nosso altar para o trio do Pascal, na Quinta-feira Santa, depois da ceia pascal, depois da celebração da instituição eucarística. É aconselhável que nos vossos próprios altares, nas vossas próprias casas, vocês tapem a cruz ou retirem a cruz e coloquem-na num sítio onde não seja visível, porque Cristo morreu. Cristo já não está na cruz, Cristo saiu da cruz, Cristo foi colocado no sepulcro. E portanto todos nós estamos tristes, todos nós estamos de luto. A cruz, que é um símbolo de alegria, que é o símbolo da nossa libertação, naquele momento deixa de ser esse símbolo da alegria e passa a ser o símbolo da nossa dor, da nossa tristeza,
porque um amigo querido morreu e, portanto, está colocado no sepulcro. E, portanto, é aconselhável que se retirem a cruz. Retira-se todas as vestes que o nosso altar possa ter. Portanto, toalha, um pano decorativo, retira-se, porque nós estamos de luto. E o luto não é beleza, o luto não deve ter nada que nos relembre a alegria. E, portanto, devemos então retirar tudo e permanecer assim o nosso altar até ao sábado, no dia da ressurreição. No domingo, portanto, quem participar da vigília pascal deve acender o seu círio em sua casa, portanto, ou levar o círio até à igreja, não há problema nenhum, vocês podem levar o círio convosco, porque ele é o símbolo da vossa luz, e quando o sacerdote acende o seu círio na vigília pascal, vocês acendem também o vosso círio, porque ele é o símbolo da luz de Cristo, porque ele é o vosso círio pascal. E vocês terem uma vela normal na mão, ou vocês terem uma vela que representa esse círio e que é a vossa doméstica eclésia, ninguém vos vai dizer nada. Claro que vai haver sempre críticas das alminhas invejosas. Portanto, irmãs e irmãos em Cristo Jesus, estas são as ideias que eu queria partilhar convosco. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem ver mais vídeos práticos do nosso Ora et Labora, por favor, deixem nos comentários, escrevam, estejam à vontade para escreverem e dizerem aquilo que quiserem. Amanhã, às 20 horas, iremos então encontrar-nos para a celebração ao Arcanjo São Gabriel. Portanto, amanhã, dia 24 de março, nós celebramos um ofício completo e cantado a São Gabriel. E depois, no dia 25 de março, sábado, às 9h30 da manhã, celebraremos o Santo Sacrifício de Cristo, também, não é? Portanto, celebramos amanhã ao Anjo São Gabriel, ao Arcanjo São Gabriel, e no dia 25 de março celebramos a festa da Anunciação do Senhor. Portanto, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Então, desejando um resto de uma boa tarde para todos vocês, fiquem em paz e que Yahvé, nosso Deus e nosso Pai, nos acompanhe a todos, nos abençoe, nos proteja e nos traga uma boa inspiração para que nós possamos então preparar a nossa Páscoa, a nossa doméstica eclésia. Yahvé esteja convosco, Ele está no meio de todos nós. Abençoo-vos, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que Yahvé, nosso Deus e nosso Pai, nos acompanhe. Demos graças a Yahvé, nosso Deus e nosso Pai.